acho que vamos chegar no ponto inevitável do episódio, Johnny, agora, que deve estar todo mundo pensando. Não acredito que ele não fez essa pergunta ainda, né? Mas vamos ter que chegar lá e acho que provavelmente vamos afundar o episódio nesse assunto a partir de agora. Você falou, Kleber, por exemplo, um humano que atende no nível 1, ele geralmente pode ser 40% mais barato de um cara que atende no nível 2, né? Então a gente tem um fator humano de qualificação e de mão de obra, de execução de trabalho de fato, ainda muito preponderante ainda nesse mercado, né? Eu vou te dar um contexto de uma notícia que eu li ontem, e aí eu queria a tua avaliação sobre esse cenário do impacto dessa tecnologia nesse mercado de BPO. Claro, estamos falando de inteligência artificial. Claro. Né? Aliás, todo episódio agora a gente tem que falar de inteligência artificial, porque estamos num momento de super hype do assunto por motivos óbvios, né? A gente deu um salto aí de alguns anos para cá de inteligência artificial generativa que é absurdo, né? Eu estava lendo ontem um artigo sobre o impacto de que a inteligência artificial vai ter nos jogos de videogame, mais especialmente em RPG. Quem joga videogame, você joga, Kleber? Não? Pouca coisa. Pouca coisa? Atualmente pouca coisa. Quem joga RPG, cara, sabe que tem muito diálogo, muita história, né? Tem alguns NPCs ali que você interage para ter informações, etc. E eu estava vendo uma análise um pouco mais técnica, né, sobre o impacto especialmente da GPT-4, que já vai vir integradas em alguns jogos, porque o jogo usa inteligência artificial já há dezenas de anos, né? Mas especialmente na interação do usuário com os NPCs, né? NPCs são aqueles personagens não jogáveis, né? E no RPG você conversa muito com eles, mas você conversa do tipo, ele faz uma pergunta, você escolhe entre 3 respostas, ele te responde uma outra coisa, etc. E que os próximos jogos que vão vir integrados já com essas tecnologias como a GPT-4 de inteligência generativa, vai permitir com que você converse de fato com o NPC, né? Assim como você conversa com seus amigos no jogo online, você vai ter a capacidade de se comunicar e as probabilidades de diálogos possíveis vão ser infinitas. Isso vai revolucionar os finais de jogos, a interatividade, gameplay, etc. Por que eu dei essa volta toda? Falei de videogame, RPG... É facilitar o trabalho dos programadores, né? Porque não vai ter mais essas árvores de decisões gigantes. Não vai ter mais aquela árvore binária que desce desbalanceada, gigantesca, né, cara? Por outro lado, vai dificultar a vida do cara que faz a API de inteligência artificial, né? A velha teoria da complexidade, ela não some, ela só muda de lugar, né? Fazendo um paralelo desse cenário que a gente falou de jogos para o mundo real, eu falando de sintetizador de voz, falando sobre análise de sentimento, como você disse, falando de inteligência artificial em tempo real, eu teoricamente já teria condições de fazer um atendimento por inteligência artificial por telefone sem o cara saber que ele está sendo atendido por um robô. Você concorda com essa afirmação? Concordo. De cara, concordo. E como é que esse mercado está se movendo em relação a isso, cara? Aí, de duas formas. Primeiro, precisamos correr com isso para fornecer isso, porque é um serviço muito mais barato. Vou refazer a frase. Precisamos correr com isso, porque isso gera uma entrega de serviço muito mais barata e com muito mais volatilidade, com muito mais escalabilidade. Então imagina que eu não preciso de 3 pessoas para atender 100 pessoas. Eu preciso de um chatbot para atender 1000 pessoas. Então a escalabilidade ela é gigantesca. Temos um modelo já em prática na Foundever França, muito parecido com esse que você trouxe, de jogos, mas de iteração. E o serviço que foi aplicado lá foi para a área de segurança da França na época de Covid. Então a pessoa tinha um número, o governo francês divulgou um número de telefone, onde as pessoas poderiam ligar para aquele número de telefone para obter informações sobre restrições geográficas de acesso e sobre informações também de locais de vacinação. E foi um atendimento basicamente
transportado de um chat GPT, só que uma base generativa local, interna, e com esse fluxo fechado, com esse escopo fechado de Covid e França. Então nós criamos essa base lá dentro. E quando você ligava para aquele canal de atendimento, você ia tendo as respostas baseadas naquele escopo. Eu sou de Marcel, eu preciso ter informações sobre onde eu me vacino de forma mais rápida. E aí a conversa ia fluindo. Você teve algum sintoma? Você se sente apto a se deslocar? Então, já existe isso dentro desse mercado. E, claro, para o Brasil a gente tem alguns desafios, como regionalidades, como a questão também de mão de obra para fazer isso aqui e trazer para o português. Basicamente, isso também é um problema, entre aspas, porque normalmente isso nasce em inglês. Mas com esse avanço, a tradução já vai deixando as coisas mais fáceis. Mas sim, então a resposta é, já temos isso em funcionamento. E a outra vertente, eu falei de duas, né? Então a primeira é de que isso já é uma realidade. A segunda é como que nós vamos garantir a segurança. Porque se hoje eu consigo gravar a tua voz e eu transcrevo um texto e peço para que o Meta transforme a tua voz naquele texto que eu escrevi, como eu garanto que essas validações de segurança, essas validações de LGPD, vamos chamar assim, estão realmente sendo validadas pela pessoa que precisa validá-las? Então, a inteligência artificial precisa trabalhar com isso também, se blindar de alguma forma para evitar esse tipo de fraude que pode acontecer. Sim. A gente está vendo aí que golpes onde a pessoa simula ser o Johnny. Então tira uma foto do Johnny, coloca num sofá, num boneco de papelão e vai lá e usa o reconhecimento facial. Passou. Por que é assim? Por que isso é permitido? Porque estamos colocando ali na camada de validação uma tecnologia de validação simplista. Nós sabemos que dá para colocar ali outros métodos de validação facial que pegam um nível de detalhes que a maioria hoje dos aplicativos bancários e financeiros, inclusive, não está usando porque não quer investir tanto. Mas existe isso. Então, duas frentes. Primeiro, precisamos nacionalizar isso, tropicalizar isso, porque já está funcionando lá fora e já temos cases de sucesso. Atendemos mais de 100 mil ligações na França nessa época de pandemia para dar esse tipo de feedback. E é um feedback, se você escuta o áudio, você fica realmente impressionado, parece um agente. Você não consegue diferenciar. E segundo, segurança. Observar as questões que a gente tem aqui no Brasil, que são muito específicas. Vamos falar aqui de cultura, vamos falar de como nós somos. O Brasil é assim e tem uma tendência muito forte aqui de golpes que talvez lá fora não seja tão vertente assim. Então a gente precisa observar como blindar essas ferramentas para a gente não ter também prejuízo. Porque acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta hoje aqui. Medo de perder dinheiro. Medo de fraude, medo de evasão de recursos, porque a gente não consegue, de fato, colocar as barreiras necessárias, porque elas custam dinheiro também. Então o pessoal fica aqui, Wellington, no básico. Né? Me valida aí seu CPF, me valida aí a data de nascimento da sua mãe, me valida o nome do seu irmão, qualquer coisa assim. Então a gente fica nesse básico para tentar garantir. Mas já estamos vendo que isso não é suficiente. Qualquer pessoa que tem um roubo de dados... Até porque, se eu tiver aqui os dados do Johnny, eu tirar uma foto dele, eu tenho lá o número do CPF, teu nome e teus dados, que eu peguei no vazamento, por exemplo. Se eu pegar a sua foto, não só eu consigo simular, se eu tiver ChatGPT e um framework de deepfake, não só eu consigo simular sua voz numa ligação para validar isso, como eu faço o vídeo seu ligando pro telemarketing para poder fazer isso. Você não precisa sequer tirar uma foto, porque faz uma busca na internet ou olha o WhatsApp dele, já tem a foto ali para quem não habilitou. Já tá lá. Tá fácil. Hoje tá muito fácil para o pessoal fazer essas explorações. O Instagram dele é uma maravilha, né? Fácil. Dá pra, se você for no Instagram do Johnny, você consegue fazer vídeo deles em situações, deixa eu falar, super inusitadas. Das poucas pessoas têm Instagram aberto ainda, porque eu não tenho nada a esconder. Só do chat GPT, aparentemente.